Vamos para mais um tópico, vamos para mais uma aula. Hoje o tema é águas oceânicas contaminadas. A gente sabe que boa parte dos rios que existem no mundo desaguam diretamente nos oceanos. As grandes civilizações foram construídas à margem de grandes rios e a gente sabe que a água então é um elemento essencial para a sobrevivência humana. Tá? E como é que a gente vai partir agora, né, para falar sobre esse assunto? Né? Os oceanos, onde você vai todo final de ano, né, curtir as suas férias e vai mergulhar em águas salgadas. Você muitas vezes já parou para analisar, né, para onde vai muito dos resíduos que sobram aí das cidades. Em muitos casos acabam sim indo parar aí nos oceanos. Mas não é só o resíduo urbano industrial, por exemplo, que acaba indo parar aí nos mares, nos oceanos. Tá? Na América do Norte, para você ter uma ideia, já ocorreram grandes acidentes e um dos principais eventos aí que causa grande desastre ambiental em oceanos é justamente quando navios ou plataformas acabam liberando aí petróleo, por exemplo, em alto mar. Né? Em ecossistemas marinhos, por exemplo, da América do Norte, ocorreram aí os dois maiores desastres ambientais com petróleo, para você ter uma ideia. Lá em 1989 nós tivemos na costa do Alasca o vazamento aí de um petroleiro, né? O Exxon Valdez Entry, né? O nome do petroleiro. Ele acabou jogando entre 41 a 120 mil metros cúbicos, né, de petróleo em alto mar. Isso dá para a gente jogar 257 até 750 mil barris de petróleo em alto mar. Tá? Isso significa que muito, como você deve já saber, o petróleo ele não se mistura com a água, então esse petróleo ele simplesmente vai sendo espalhado e vai sendo levado para os mais diversos locais. Né? Então imagine uma quantidade de petróleo como essa sendo levada para vários pontos aí do oceano. Né? Porém, esse não é o Valdez Entry, não é o principal, aí, ou melhor dizendo, o pior aí, acidente com petroleiros ou com derramamento de petróleo em alto mar. Né? O pior dos desastres ambientais ele ocorreu no Golfo do México, né? Quando uma plataforma petrolífera acabou aí basicamente explodindo e liberando aí uma grande quantidade, uma quantidade absurda de petróleo no oceano. Né? Esse acidente ocorreu lá em 2010, foi a plataforma Deepwater Horizon que acabou basicamente explodindo e provocou inclusive a morte de 7 trabalhadores e também derramou aí milhões e milhões de barris em alto mar. Tá? Logo depois do acidente, é óbvio, teve a limpeza da área para tentar mitigar aí os danos, mas por 87 dias aproximadamente espalharam-se aí por mais de 1.500 quilômetros, né, na porção sul dos Estados Unidos. Né? Esse petróleo ele foi derramado aí por aproximadamente 1.500 quilômetros, ali em toda a porção sul dos Estados Unidos acabou sendo afetada. Né? Grande parte da poluição que contamina aí as águas litorâneas, muitas vezes é proveniente, como eu já mencionei antes, do resíduo que é liberado nas cidades. Né? Quando nós descartamos os nossos resíduos, eles acabam muitas vezes se acumulando em pontos aí mais baixos dos terrenos. E frequentemente nos pontos mais baixos dos terrenos muitas vezes nós acabamos tendo rios, e pela enxurrada esse resíduo vai parar no rio e o rio vai desaguar em um rio maior que posteriormente vai acabar desaguando aí no oceano. Uma outra característica também quando a gente fala de poluição aí das águas oceânicas, os poluentes decorrentes, por exemplo, da prospecção de minérios no fundo oceânico também acabam sendo liberados, resíduos químicos muitas vezes nas águas oceânicas. A navegação marítima, por exemplo, assim como a disseminação aí desses resíduos pelas correntes marítimas contribuem para a contaminação das águas salgadas, tanto da costa leste dos Estados Unidos, no Atlântico, como na costa oeste do Pacífico, por exemplo. Nós temos aí localidades com algumas das áreas mais degradadas aí
do mundo, tá? Então, quando a gente fala de poluição oceânica, a gente está falando diretamente das explorações econômicas que são feitas nesses locais. A gente também está falando, por exemplo, dos resíduos que são liberados pelos centros urbanos, né? E claro, a gente sabe que o nosso planeta ele é cíclico e está todo conectado. E se ele está conectado, uma hora ou outra essa conexão vai fazer com que o lixo que você joga muitas vezes na rua, quando você tem preguiça de ir até o lixeiro, ele vai parar no oceano. E quem paga a conta? Quem paga a conta é o ecossistema marinho. A gente tem aí corais que estão aí desaparecendo por conta do aquecimento das águas. Nós temos animais que estão sendo afetados diretamente por esse lixo, né? Acabam ingerindo esse lixo, acabam morrendo aí por conta dos elementos químicos que nós jogamos aí na natureza. Então, quando se fala em contaminação dos oceanos, a gente tem que lembrar que boa parte dos nossos resíduos urbano-industriais acabam sendo jogados diretamente no oceano, como se nós não dependêssemos desse ambiente. A exploração de petróleo, o deslocamento de mercadorias via hidrovias, de um país para outro, tudo isso acaba gerando resíduos, e muitas vezes as ações humanas elas não são suficientes para mitigar aí os impactos dentro da natureza. Então é importante a gente compreender esses ciclos do nosso planeta a fim de evitar aí que haja uma propagação em massa, desse comportamento de não preservação ambiental. Então é bem importante pensar nisso, galera. Então, da próxima vez que você for jogar lixo, guarda no bolso, deixa para colocar na lixeira, porque com certeza se você jogar em qualquer canto aí, uma hora ou outra ele vai acabar afetando um outro ecossistema, e você sabe que a gente depende de todos os ecossistemas aí do nosso planeta. Ok, galera? Valeu, um abraço.